Capítulo 4. O mercado Town and Country ficava a apenas 800 quilômetros da casa de Bee. Eu costumava caminhar até lá quando era menina, com minha irmã e meus primos, ou às vezes sozinha, colhendo flores roxas ao longo do caminho, até que houvesse formado um buquê bem grande, que, quando levado até o nariz, cheirava exatamente como mel. Antes do passeio, nós sempre pedíamos 25 centavos aos adultos e retornávamos com os bolsos cheios de chiclete bazuca cor-de-rosa. Se o verão tivesse um sabor, seria de chiclete cor-de-rosa. Bee e eu seguimos em silêncio ao longo da estrada sinuosa até a cidade. O bom de um Volkswagen velho é que, se você não sentir vontade de falar, não precisa. O barulho do motor infunde qualquer silêncio constrangedor de um zumbido agradável e reconfortante. Ao chegarmos, Bee me entregou sua lista de compras. Tenho de ir falar com Line na padaria. Você pode ir comprando o que está nesta lista, querida? Claro. Respondi sorrindo. Eu sabia que ainda poderia encontrar as coisas naquele mercado, mesmo que houvessem se passado 17 anos, desde a última vez em que pisara naquele local. Os geladinhos provavelmente ainda ficavam no corredor 13 e, claro, o cara bonito da seção de verduras estaria lá, com as mangas da camiseta enroladas até o alto para mostrar os bíceps. Analisei a lista de Bee. Salmão, arroz arbóreo, alho poró, agrião, cebolinha, vinho branco, ruibarbo, creme de leite. O que me levou a entender que o jantar seria de dar água na boca. Decidi começar pelo vinho, já que era o mais próximo. A seção de vinhos no mercado Town and Country mais parecia a adega de um restaurante sofisticado do que a seleção limitada típica de um supermercado regular. Situado abaixo de um pequeno lance de escadas, havia um cômodo mal iluminado, cavernoso, onde as garrafas empoeiradas pareciam agarrar-se perigosamente às paredes. Posso ajudar? Ergui os olhos um pouco assustada e vi um homem de minha idade andando em minha direção. Apoiei-me abruptamente e quase derrubei um mostruário de vinho branco. Ai, meu Deus, desculpe. Falei, firmando uma garrafa que estava balançando como um pino de boliche. Não se preocupe, disse ele. Você está procurando um branco da Califórnia ou talvez algo da região? Havia poucas luzes no cômodo, por isso não pude ver seu rosto, não a princípio. Bem, eu realmente estava apenas... E só então, quando ele se aproximou de mim e pegou uma garrafa na prateleira de cima, vi o rosto dele e meu queixo caiu. Nossa, é você, Greg? Ele olhou para mim, balançando a cabeça descrente. Emily? Aquilo era estranho, excitante e desconfortável, tudo ao mesmo tempo. Ali, postado à minha frente, vestindo um avental de mercearia, estava a minha paixão adolescente. E apesar dos quase 20 anos, desde que o vira pela última vez, seu rosto era ainda tão familiar, como havia sido no dia em que deixei que ele removesse a parte superior do meu biquíni, da supermulher, e corresse as mãos pelo meu peito. Eu tinha certeza de que isso significava que ele me amava e que iríamos nos casar um dia. Estava tão certa disso, na verdade, que rabisquei Emily mais Greg igual a amor, com um clipe de papel na parte de trás do dispensador de papel toalha, no banheiro das mulheres no mercado. No entanto, o verão acabou e voltei para casa. Verifiquei minha caixa de correio todos os dias por 5 meses, mas nada de cartas, nenhuma ligação. E então, no verão seguinte, na casa de Bee, eu caminhei ao longo da praia até a casa dele e bati em sua porta. Sua irmã, mais nova, de quem nunca gostei, informou-me que ele havia se mudado para cursar a faculdade
e que tinha uma nova namorada. O nome dela, ela disse, era Lisa. Greg ainda era incrivelmente bonito, mas estava mais envelhecido agora, mais acabado. Eu me perguntei se parecia acabada também. Instintivamente olhei de relance para sua mão esquerda para ver se havia uma aliança de casamento. Não havia nenhuma. O que você está fazendo aqui? Perguntei-lhe. Ainda não havia percebido que aquele era seu local de trabalho. Sempre imaginei Greg como um piloto de avião ou um guarda florestal. Algo mais ousado, algo maior, algo bem mais Greg. Mas um funcionário de supermercado, aquilo não se encaixava. Eu trabalho aqui, ele disse sorrindo com orgulho. Apontou para seu crachá e depois passou a mão pelo cabelo loiro claro. Uau! É muito bom ver você, continuou. Já se passaram, sei lá, 15 anos? Sim, concordei. Espere, talvez até mais, isso é incrível. Você está linda, disse ele, o que fez com que me sentisse mais consciente de mim mesma. Obrigada, respondi arrumando meu colarinho. Olhei para meus pés. Meu Deus, as botas de borracha. Todo mundo sonha em encontrar por acaso velhas paixões. Quando está usando vestidos estilosos que afinam a silhueta. E lá estava eu com um velho suéter de lã do fundo do guarda-roupa de Bi. Ops! Mesmo assim, Greg, com a mesma aparência de bom menino e olhos cinza azulados, exatamente a cor do estuário em um dia de tempestade, estava me fazendo sentir tão bem quanto ele parecia estar. Então, o que atrás de volta à ilha? Ele indagou, sorrindo, apoiando o cotovelo contra a parede. Pensei que você fosse alguma escritora famosa em Nova York. Sorri ligeiramente. Estou visitando o Bi durante este mês. É mesmo? Ele disse. Eu a vejo aqui fazendo compras de vez em quando. Sempre quis perguntar a ela como você estava. Fez uma pausa. Mas creio que sempre me acovardei. Acovardou-se? Ele passou a mão ao longo da testa. Eu não sei, disse ele. Creio que no fundo todos ainda temos 16 anos, certo? E você não terminou comigo. Sorri. Não, você foi para a faculdade. Ele tinha um certo calor, uma certa energia de que eu gostava. Então, por que veio aqui? Por que agora, depois de todos esses anos? Ele questionou. Eu suspirei. Bem, é um pouco complicado. Posso entender coisas complicadas. Esfreguei o dedo onde meu anel de casamento estivera uma vez. Estou aqui porque... Fiz uma pausa e voltei-me para seu rosto. Em busca de aprovação ou desaprovação... O que era loucura, porque o que me interessava, aquilo que meu namorado de 1 milhão de anos atrás poderia pensar acerca de meu estado civil. E então finalmente coloquei aquilo para fora num impulso. Estou aqui porque me divorciei e precisava sair de qualquer jeito de Nova York. Ele colocou a mão em meu ombro. Eu sinto muito. Falou como se realmente desejasse tê-lo dito, o que me fez decidir que gostava muito mais do Greg adulto do que do Greg adolescente. Eu estou bem, disse rezando para que ele não fosse leitor de mentes. Ele balançou a cabeça descrente. Você não mudou nada. Eu não sabia o que dizer, por isso falei simplesmente obrigada. Greg estava apenas dizendo o que qualquer pessoa diz para alguém com que já esteve romanticamente envolvido. Mas aquilo acordou minha autoestima como uma dose de adrenalina. Alisei meu cabelo nervosamente, lembrando-me naquele instante de que fazia uns 3 meses que precisava de um bom corte. Poderia dizer o mesmo sobre você, acabei falando. Você parece ótimo. Fiz uma pausa. Como a vida vem tratando você? Tem tido mais sorte no departamento de casamento do que eu? Do que a que eu tive? Não sei porquê, mas de alguma forma havia imaginado Greg alegremente casado, vivendo uma boa vida em Bainbridge Island, uma casa grande,
uma mulher bonita, meia dúzia de crianças afiveladas em segurança em seus assentos em um Suburban azul marinho. Sorte? Ele deu de ombros. Não, nenhuma. Mas estou feliz, sou saudável. Isso conta para alguma coisa, certo? É claro que conta, assenti. Tenho que admitir que me senti bem por saber que eu não era a única, com uma vida que não havia se desenvolvido exatamente de acordo com os planos. Então, realmente você está conseguindo levar as coisas? Porque se você precisar falar com alguém, eu... Ele pegou uma toalha que pendia de seu avental e começou a tirar a poeira de algumas garrafas de vinho tinto em uma prateleira mais baixa. Talvez fosse a penumbra ou a presença de tanto vinho, mas me senti estranhamente à vontade ali com Greg. Sim, eu estaria mentindo se dissesse que não é difícil, mas estou tocando as coisas dia após dia. Hoje eu me sinto bem. Engoli em seco ontem? Não muito. Ele acenou com a cabeça e em seguida sorriu de novo, olhando-me carinhosamente, seu rosto afogueado pelas memórias. E você se lembra da vez em que levei você para Seattle para aquele concerto? Aqueci com um gesto de cabeça. Parecia que haviam se passado 100 anos desde que tinha pensado naquela noite. Minha mãe proibira, mas Bi, sempre operando os milagres, convenceu-a de que permitir que Greg me levasse para a sinfonia era uma excelente ideia. Nós quase não chegamos em casa naquela noite, disse ele, os olhos como portais para as lembranças esquecidas da minha juventude. Bem, pelo que me recordo, você queria que eu passasse a noite com você na república de seu irmão na universidade. Falei revirando os olhos. Do mesmo modo que eu poderia ter feito quando era adolescente. Minha mãe teria me matado. Ele deu de ombros. Bem, você pode culpar um cara por tentar? Ele ainda a tinha, a faísca que havia me atraído desde o início. Greg quebrou o silêncio constrangedor que se seguiu, redirecionando nossa atenção ao vinho. Bom, você estava procurando uma garrafa de vinho. Ah, sim, eu disse. Bi me mandou pegar algum branco. Qual dos pinots seria? Quando se trata de vinho, sou alguém 100% idiota. Ele sorriu e passou o dedo ao longo da estante, até que parou próximo ao centro da prateleira e pegou uma garrafa com a precisão de um cirurgião. Experimente este, disse ele. É um dos meus favoritos, um Pinot Gris local, feito de uvas cultivadas aqui na ilha. Um gole e você vai se apaixonar. Subitamente, outro cliente aproximou-se, mas antes de se virar para ajudá-lo, Greg rapidamente me perguntou: você permitirá que eu a leve para jantar? Só uma vez antes que você se vá? Claro. Respondi sem parar para pensar no convite. Se tivesse pensado, é claro que teria dito não. Ótimo, ele comemorou. Seu sorriso iluminou 2 fileiras de dentes brancos brilhantes, o que me fez correr a língua pelos meus. Ligarei para você na casa de sua tia. Está certo, então. Encerrei um pouco tonta. Será que aquilo realmente tinha acontecido? Caminhei até a seção de verduras para pegar o agrião e avistei Bi. Ah, você está aí, disse ela, acenando para mim. Vem aqui, querida, quero apresentar você a alguém. De pé ao lado dela estava uma mulher aparentando ter a mesma idade de Bi, com cabelos escuros claramente tingidos e olhos escuros combinando. Eu nunca havia visto olhos tão escuros. Eram quase negros e em franca contradição com sua pele de um creme pálido. Não havia nada geriátrico naquela mulher, exceto pelo fato de que ela estava bem na casa dos 80. Esta é Evelyn, Bi disse com orgulho, uma de minhas amigas mais queridas. Muito prazer em conhecê-la, eu disse. Evelyn e eu estamos voltando, explicou Bi. Nós somos amigas desde a escola primária. Você realmente a conheceu quando criança, Emily, mas
Você pode não se recordar. Sinto muito, eu disse, mas não me recordo. Acho que naqueles verões eu só tinha um roteiro: nadar, encontrar garotos, nadar, encontrar garotos. É um prazer vê-la novamente, querida. Ela disse sorrindo como se já me conhecesse, e definitivamente também havia algo de familiar nela, mas o quê? Ao contrário de Bee em seu jeans e moletom, Evelyn parecia um modelo de elegância. Não trajava a calça de cintura alta ou larga, nem calçados com solado de borracha. Usava um vestido envelope elegante e sapatilhas e, ainda assim, parecia original e com os pés no chão como Bee. Fazia sentido que fossem melhores amigas. Gostei dela imediatamente. Espere, eu me lembro de você, exclamei de repente. O brilho de seus olhos e a luz de seu sorriso me transportaram imediatamente de volta a 1985, o verão em que Daniela e eu ficamos com Bee por nossa conta. Havíamos sido informadas de que os nossos pais estavam saindo em viagem, mas soube mais tarde que eles haviam se separado naquele verão. Papai deixou mamãe em julho e em setembro eles haviam feito as pazes. Mamãe havia perdido quase 7 quilos e papai deixara a barba crescer. Pareciam estranhos e constrangidos um com o outro. Daniele me disse que papai tinha uma namorada, mas não acreditei. E mesmo que ele tivesse, eu nunca poderia culpar papai por aquilo ou por qualquer coisa. Depois da maneira como ele havia sofrido com minha mãe gritando e o aborrecendo por todos aqueles anos, ainda assim papai tinha uma paciência de Gandhi. Mas não era a separação deles que estava consumindo minha mente. Naquela época, era o jardim de Evelyn. Bee havia nos levado lá quando éramos crianças, e tudo aquilo retornava rapidamente à minha mente. Um mundo mágico de hortênsias, rosas e dálias, e biscoitos amanteigados de limão no pátio de Evelyn. Parecia ontem que minha irmã e eu estávamos sentadas no banquinho sob a treliça, enquanto Bee pairava sobre seu cavalete, capturando em sua tela qualquer flor que estivesse aberta nos exuberantes canteiros. O jardim, eu disse, lembro-me de seu jardim. Sim, Evelyn confirmou sorrindo. Assenti um pouco surpresa de que essa memória enterrada tão profundamente em minha mente houvesse simplesmente subido à superfície, como um arquivo perdido no meu subconsciente. Era como se a ilha o houvesse desbloqueado. Parada ali na seção de verduras, lembrei-me dos lírios e do amanteigado que parecia divino, e então a neblina se elevou. Eu estava sentada em um antigo banco cinza de teca em seu pátio, usando aquele velho par de Keds de lona branca. Não eram realmente Keds, eram de uma marca genérica com um quadrado azul falso no calcanhar. Seriam necessários exatamente mais $11 para um par de Keds original e realmente eu os queria. Limparia o banheiro todos os sábados por um mês, prometia a minha mãe. Aspiraria o pó da casa. Tiraria a poeira dos móveis, passaria a ferro as camisas de meu pai, mas ela apenas balançou a cabeça e voltamos para casa, com um par de imitações da Payless Cho Source. Todas as outras garotas que eu conhecia tinham um par de tênis de verdade, com aquela etiqueta de borracha azul da marca. E assim, lá estava eu sentado no pátio de Evelyn, remexendo na etiqueta azul que estava descolando da parte de trás do meu sapato direito. Bee estava passeando pelo jardim com uma Daniele muito desinteressada, quando Evelyn sentou-se ao meu lado. — O que está incomodando você, querida? Dei de ombros. — Nada. — Está tudo bem, disse ela, apertando minha mão. — Você pode me dizer? Eu suspirei. — Bem, realmente é um tanto constrangedor, mas... Por acaso você não teria algum tipo de supercola? Teria? — Supercola? Apontei para meu sapato. Mamãe não comprou Keds de verdade para mim. E a marca na parte de trás deste aqui está caindo e eu
e explodi em lágrimas. Calma, agora acalme-se, disse Evelyn, entregando-me um lenço que tirara do bolso. Quando eu tinha sua idade, uma menina que eu conhecia veio para a escola, usando um par do mais lindo calçado vermelho. Eles brilhavam como rubis. O pai dela era muito rico. E ela contou a todos que ele os trouxera de Paris para ela. Eu queria um par igual àquele mais do que qualquer coisa no mundo. E você ganhou? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não. E você sabe o que mais? Eu ainda gostaria de um par, então você pediu Supercola, querida. Mas você não preferiria ter um par de... Como você os chamou? Keds, disse eu humildemente. Ah, sim, Keds. Confirmei com a cabeça. Bem, então o que você vai fazer amanhã? Meus olhos se arregalaram. Nada. Então está resolvido. Nós vamos tomar a balsa para Seattle e comprar um par de Keds. Sério? Gaguejei. Com certeza. Eu não sabia o que dizer, então apenas sorri e arranquei o restante da etiqueta azul de borracha do meu calçado. Não importava. No outro dia eu estaria usando o original. Evelyn, Bi disse olhando para o carrinho de compras, vou fazer o jantar esta noite. Por que você não se junta a nós? Ah, não, ela disse, eu não poderia. Você e Emily ainda estão matando as saudades, eu sorri. Nós adoraríamos tê-la conosco. Bem, ok, eu vou. Ótimo, disse Bi. Venha às 6 horas. Vejo vocês então, disse ela virando-se para as batatas. Bi, sussurrei, você não vai acreditar quem acabei de encontrar. Quem? Greg, eu disse calmamente. Greg Atwood. Seu antigo namorado? Assenti. Acho que ele me convidou para sair. Bi sorriu como se tudo aquilo fosse parte do plano. Ela pegou uma cebola vermelha e examinou-a, e depois balançou a cabeça jogando-o de volta na pilha. Fez isso mais algumas vezes antes de encontrar uma que lhe agradasse. Resmungou algo baixinho, baixinho, e quando lhe pedi para que repetisse, ela já estava do outro lado do corredor, enchendo uma sacolinha com alho poró. Olhei para a escada que levava à seção de vinhos e sorri para mim mesma. Pouco antes das 6, Bi tirou 3 copos de vinho do armário e abriu a garrafa de vinho branco, que Greg havia escolhido para nós. Você poderia acender as velas, querida, por favor? Estendi a mão para os jogos e pensei nos jantares na casa de Bi durante minha infância. Bi nunca serviu uma refeição à noite sem velas. Uma boa ceia requer luz de velas. Ela dissera à minha irmã e a mim anos atrás. Eu pensava que aquilo era algo elegante e emocionante. E quando perguntei à minha mãe se poderíamos começar a mesma tradição em casa, ela dissera que não. As velas são para festas de aniversário, ela retrucara, e para aqueles que só vêm uma vez por ano. Linda, elogiou Bi, examinando a mesa antes de olhar mais detidamente para o vinho branco, que Greg havia recomendado. Pinot Gris, disse com aprovação, observando o rótulo. Bi, eu falei sentada à mesa enquanto ela cortava um alho poró com uma grande faca de açougueiro. Estive pensando a respeito do que você disse sobre Jack no outro dia. Qual é a história entre vocês dois? Ela voltou-me, o olhar um pouco assustada, e então deixou cair a faca, de repente pegando sua mão. Ai! Ela gritou, me cortei. Ah, não, corri para ela, eu sinto muito. Não, ela disse, não é culpa sua. Essas velhas mãos não funcionam mais como antes. Aqui, deixe que eu corto, pedi, empurrando o Bi para a mesa. Ela enfaixou o dedo enquanto terminei de cortar o alho poró. E em seguida misturei os ingredientes do risoto, sentindo o vapor perfumado subir da panela para meu rosto a cada volta que dava com a colher. Bi, simplesmente não faz sentido que... Fui interrompida pelo som dos passos de Evelyn na porta da frente. Olá, meninas! Saudou ela caminhando em direção à cozinha.
Em suas mãos estava uma garrafa de vinho e um buquê de lírios roxos embrulhados em papel pardo e amarrados frouxamente com um barbante. Eles são adoráveis, Bi disse sorrindo. Agora, em que canto da terra você os encontrou tão cedo nessa estação? Em meu jardim, contou ela como se Bi houvesse acabado de lhe perguntar qual era a cor do céu. Meu pé de lírios lilazes sempre floresce antes que o seu, ela frisou, com um ar de amigável competitividade, que somente uma amizade de mais de 60 anos podia suportar. Bi preparou-lhe uma bebida, algo com um bourbon, e logo depois mandou-nos para a sala enquanto daria os últimos retoques no jantar. Sua tia é uma coisa, né? Evelyn me falou assim que Bi estava fora do alcance da voz. Ela é uma lenda. Concordei sorrindo. Ela é, disse Evelyn. O gelo na bebida dela retinia contra a taça. Mas eu não poderia dizer se ela estava fazendo aquilo de propósito ou se suas mãos tremiam. Eu ia contar a ela minhas novidades esta noite, disse ela, virando-se para mim. Falava casualmente como se pudesse estar se referindo à compra de um carro novo ou um período de férias que havia programado. E então percebi lágrimas em seus olhos. Eu decidi no caminho para cá que diria a ela hoje à noite, mas então eu a vi agora. Vi como as coisas são boas e pensei por que estragar uma noite tão perfeita. Eu estava confusa. Dizer o que a ela? Ela acenou com a cabeça. Estou com câncer. Câncer terminal. Disse da mesma forma que alguém diria estou resfriado. De uma forma simples e direta, sem o drama que aquilo fazia supor. Tenho 1 mês, talvez menos, para viver. Prosseguiu calmamente. Eu já sabia há algum tempo desde o Natal, mas não encontrei uma maneira de contar a Bi. Fico pensando se não seria mais fácil ela descobrir só quando eu me for. Evelyn, sinto muito. Eu disse pegando sua mão, mas como você pode pensar que Bi não gostaria de saber? Ela ama você. Evelyn suspirou. Eu sei que ela gostaria de saber. Mas não quero que nossa amizade gire em torno da morte e do morrer, quando temos tão pouco tempo. Prefiro beber uísque, jogar bridge e provocá-la como sempre faço. Consenti com um gesto de cabeça. Não concordava com a decisão de Evelyn, mas a compreendia. Desculpe, disse ela. É seu primeiro dia na ilha. Eu não deveria preocupá-la com meus problemas. Que vergonha. Não me importo, garanti. E honestamente é bom, pelo menos uma vez, não ser aquela a falar de problemas. Ela tomou um gole longo de sua bebida e depois exalou profundamente. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você contaria à sua melhor amiga e arruinaria seus últimos dias juntas? Ou prosseguiria tão feliz como você sempre foi, até que tudo enfim terminasse? Bem, eu deixaria tudo às claras e principalmente por razões egoístas, ponderei. Eu preciso do apoio dos meus amigos, mas você é tão forte. Senti-me um pouco sufocada. Eu admiro sua força. Evelyn inclinou-se para mais perto. Força? Bobagem. Eu tenho a tolerância à dor de uma criança de 4 anos de idade. Soltou uma risada e depois sussurrou. Agora vamos fofocar. O que posso contar sobre sua tia que você não saiba? Minha mente percorreu 1 milhão de perguntas sem resposta. E então se definiu por um tópico mais pesado. O misterioso livro que eu havia encontrado na mesinha de cabeceira naquela manhã. Bem, comecei fazendo uma pausa até que pudesse determinar se Bia ainda estava na cozinha. Uma panela que retiniu no fogão deixou-nos saber que ela estava. Ah, alguma coisa. Do que se trata, querida? Bem, sussurrei. Hoje encontrei um diário com capa de veludo vermelho no criado mudo. No quarto onde estou hospedada é muito velho. Data de 1943. Não pude resistir à leitura da primeira página e fiquei fascinada. Por um segundo pensei que pude ver um brilho de reconhecimento nos olhos de Evelyn, ou talvez uma lembrança, mas a luz rapidamente se extinguiu.
Não consigo parar de me perguntar se Bi escreveu aquilo, continuei baixinho. Porém, eu não tenho ideia se ela foi uma escritora algum dia. E também não sei se compartilharia isso comigo, dada a minha carreira e tudo mais. Evelyn abaixou sua taça. Há mais alguma coisa que você possa me dizer sobre isso? Sobre esse diário que você leu até agora? Bem, realmente eu li apenas a primeira página, mas sei que ele começa com uma personagem chamada Esther, contei, e Elliot. E Evelyn rapidamente colocou a mão em meus lábios. Você não deve falar sobre essa história com Bi, ela recomendou. Ainda não, de qualquer maneira. Ocorreu-me que talvez aquilo fosse apenas o começo de um romance, que nunca havia tomado forma. Deus sabia que comecei muito antes que meu livro fosse publicado. Mas por que o anonimato? Não fazia qualquer sentido. Evelyn, quem o escreveu? As sombras escuras sob seus olhos pareciam mais acentuadas naquele instante do que antes no mercado. Ela respirou profundamente e levantou-se, pegando uma estrela do mar delicadamente preservada da cornija da lareira de Bi. Estrelas do mar são criaturas enigmáticas, não são? Nem um único osso em seu corpo, apenas cartilagem e frágeis, mas são animadas e tenazes, brilhantemente coloridas, adaptáveis. Vivem por muito tempo. Você sabia que quando o braço de uma estrela do mar é perdido, ela pode fazer crescer um outro? Evelyn colocou a estrela do mar de volta a seu lugar sobre a lareira. Sua avó adorava estrelas do mar, disse ela, assim como adorava o mar. Fez uma pausa sorrindo para si mesma. Passava muito tempo na praia recolhendo pedrinhas e fantasiando histórias sobre a vida das colônias de caranguejos sob as rochas. Isso é muito surpreendente, eu disse. Tinha a impressão de que minha avó nunca gostou do estuário. Não foi por isso que ela e meu avô se mudaram para Richland? Algo sobre o ar do mar e sua sinusite? Sim, mas eu sinto muito, disse Evelyn. Perdi-me em uma lembrança. Sentou-se novamente e se voltou para mim. Agora, aquele diário. Sim, ele encontrou o caminho até suas mãos. Você precisa continuar a ler, Emily. A história é importante e você descobrirá por quê. Deixei escapar um suspiro profundo. Gostaria que tudo isso fizesse mais sentido. Eu já falei muito, querida, ela afirmou. Não é algo sobre o que eu deva falar, mas você merece saber a história. Continue lendo e as respostas virão. Ela pareceu perdida por um momento, como se sua mente houvesse viajado de volta para o mesmo ano em que a história de Esther e Elliot começara. E sobre Bi, como posso esconder isso dela? Nós temos de proteger aqueles a quem amamos de certas coisas, disse ela. Eu balancei a cabeça confusa. Não entendo como ler esse livro a magoaria. Evelyn fechou os olhos por um momento e depois os abriu novamente. Já se passou muito tempo, desde que pensei sobre tudo isso e, acredita em mim, isso já foi algo pesado na mente de cada um de nós. Pesado e inescapável. Mas o tempo cura todas as feridas. E as páginas, bem, presumi que elas houvessem se perdido ou talvez até mesmo sido destruídas. No entanto, sempre esperei que voltassem à tona quando precisassem. Ela parou por um momento. Em que quarto você disse estar hospedada, querida? Apontei para o corredor. O quarto cor-de-rosa. Ela aqueceu movimentando a cabeça. Sim, continue lendo o livro, querida. E você vai saber quando for a hora de falar com Bi. Mas seja gentil com ela quando o fizer. Só então Bi surgiu pelo canto da sala com um prato fumegante na mão. O jantar está pronto, meninas, ela chamou.
E tem uma garrafa de Banbridge Island branco aqui. Vamos encher as taças. Era quase meia-noite quando fui para a cama. Bee e Evelyn haviam me cativado com suas histórias de deboche e drama. Houve a vez em que elas escaparam da aula de francês para compartilhar uma garrafa de gin com 2 garotos do time de futebol. E o dia em que roubaram a calça de um professor de matemática particularmente bonito, enquanto ele estava nadando na piscina. A amizade delas, tão experiente e honesta, fez com que eu pensasse em Annabel. Eu já sentia sua falta. De nossas conversas diárias e, às vezes, até 2 vezes ao dia, sentia a falta até mesmo de suas admoestações não tão gentis. Apoiei meu travesseiro e me acomodei na cama. Mas, alguns segundos depois, me encontrei vasculhando minha mala, à procura da pequena pintura que trouxera comigo de Nova York. Encontrei-a debaixo de uma camisola e analisei-a novamente. O casal parecia natural junto. Até mesmo, feitos um para o outro, havia uma qualidade harmoniosa na composição. As mãos unidas, as ondas se desmanchando em cascata sobre a costa e o catavento girando acima. O que Bee diria quando visse novamente a tela? Era uma janela para um lugar distante do mundo de Bee sobre o qual eu pouco sabia. Coloquei a camisola em cima da pintura mais uma vez e guardei-a na mala. O diário acenou da gaveta e obedientemente puxei-o para fora. Pensei sobre o que Evelyn havia me dito, mas principalmente pensei sobre Bee e aquela história misteriosa de muito tempo atrás, que possuía algum tipo de ligação com ela. Bob era um bom homem, honesto e trabalhador. E quando ele me deu um anel e pediu para me casar com ele naquele dia ameno de janeiro, na balsa de volta de Seattle, olhei-o nos olhos e lhe disse que sim, clara e simplesmente. Não havia outra resposta a dar. Eu teria sido uma mulher estúpida se declinasse de sua proposta. Havia uma guerra acontecendo, no entanto, Bob foi dispensado por motivos de saúde. Ele era quase cego. E mesmo com os óculos, aqueles com lentes tão grossas, que pareciam pesar 5 quilos, o exército não lhe permitiu ir, embora ele quisesse desesperadamente. Eu me odeio por pensar agora que se ele houvesse ido para a guerra, talvez nenhum de nós estaria nesta confusão. Mas Bob permaneceu no país e construiu uma carreira. E enquanto muitas pessoas estavam sem trabalho na ilha, ele tinha um emprego, um bom trabalho em Seattle. Ele poderia cuidar de mim e suponho que era tudo que qualquer mulher jovem poderia pedir naqueles tempos. Recordo-me de como ele estava quando aceitei sua proposta. Todo sorrisos e meios sorrisos, com as mãos nos bolsos da calça de veludo marrom, que sempre parecia não cair bem. O vento soprava seus cabelos castanhos finos e lisos para o lado e ele quase parecia bonito quando pegou minha mão, quase belo bastante. Como o destino ou uma sorte desejara, Elliot também estava na balsa naquele dia, com outra mulher. Elliot sempre teve mulheres a seu redor. Elas se acotovelavam como moscas. Lembro de uma cena em especial, porque ela usava um lenço de seda branco no pescoço e um vestido vermelho que se agarrava a seu corpo como uma luva apertada. Antes que a balsa ancorasse, Bob e eu passamos pelos lugares que ocupavam. Não que ela estivesse utilizando dela. A mulher estava praticamente pendurada em Elliot. Olá, Bob, Esther, disse Elliot acenando para nós. Esta é Lila. Bob disse algo educado. Eu apenas assenti. Bem, devo lhes contar ou você conta? Bob disse voltando-se para mim. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer, mas instintivamente escondi meu dedo anular, enterrando-o
ao lado do meu vestido até que pudesse sentir os dentes do anel cravando em minha pele. Era um belo anel, é claro. Um simples anel de ouro e pedras preciosas, de meio quilate muito digno de admiração. Não, foi minha história com Elliot que me obrigou a ficar em silêncio. Estamos noivos. Bob deixou escapar antes que eu pudesse intervir. Sua exclamação foi tão alta que muitos dos outros passageiros sentados próximos voltaram-se para nos observar. Quando meus olhos se encontraram com os de Elliot, pude ver uma tempestade se formando, ondas de traição, ou talvez de tristeza. Agitavam-se naqueles olhos castanhos escuros que eu conhecia tão bem. Então, ele desviou o olhar, levantou-se e deu um tapinha nas costas de Bob. Bem, o que acham? Ele falou. Bob vai e consegue a garota mais bonita da ilha. Parabéns, meu amigo. Bob sorriu enquanto Elliot se virou para mim e apenas me fitou. Não houve palavras. Lila limpou a garganta e franziu a testa. Desculpe-me, Elliot, a garota mais bonita da ilha? Depois de mim, a Lila, é claro, acrescentou ele, envolvendo-lhe a cintura com o braço de maneira tão sugestiva que tive de desviar os olhos. Ele não a amava. Nós dois sabíamos disso. Assim como nós dois sabíamos que Elliot pertencia a mim e eu pertencia a Elliot. Eu podia sentir seu coração doer e se partir naquele momento assim como o meu. Mas eu disse sim a Bob. Eu havia tomado minha decisão. Em 2 meses eu seria a senhora Bob Littleton, mesmo amando Elliot Hartley. Passaram-se quase 2 horas e 3 capítulos antes que eu colocasse o livro de lado. Esther realmente se casou com Bob. Eles tiveram um filho juntos, uma menina. Quanto a Elliot, fora convocado para o Pacífico Sul, 13 dias depois do casamento de Bob e Esther, onde Elliot os viu fazendo os votos sentado em um dos bancos no fundo da igreja. Quando Bob colocou o anel no dedo de Esther, ela pensou em Elliot. E, quando ela disse seus votos, olhou para a parte de trás da igreja, e seus olhos encontraram os de Elliot. Ninguém ouvira falar dele desde que ele havia entrado em combate. E todos os dias Esther caminhava até a prefeitura, empurrando seu bebê no carrinho, para verificar a lista atualizada de vítimas, em busca de seu nome. Quando fechei meus olhos, pensei em Bi. É preciso conhecer o amor e a aflição para escrever daquele modo.